Olá! Dando continuidade ao nosso estudo sobre os recursos cíveis, agora nós entramos nas espécies recursais, bem, previstas no CPC, artigo 994 do CPC, que é apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em recurso especial, extraordinário e os embargos de divergência. Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para estudar, hein? Então, vamos iniciar aqui com o estudo da apelação. Bem, a apelação está prevista no artigo 1009 a 1014 do CPC e é o recurso cabível contra as sentenças, ou seja, conforme nós já estudamos, sentença é a decisão judicial do primeiro grau de jurisdição, na qual o juiz vai encerrar a etapa cognitiva, no caso, a etapa do procedimento. E o prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias. Que peculiaridades nós devemos aqui ressaltar com relação ao recurso de apelação? Primeiro que ele devolve ao tribunal, na verdade transfere ao tribunal, somente a matéria impugnada, ou seja, o efeito devolutivo que nós estudamos. Então, os pontos, os capítulos da sentença que forem impugnadas no recurso é que serão apreciadas pelo tribunal. Só que ela também tem um efeito translativo, porque vai ser, no caso, objeto de apreciação pelo tribunal, o julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, referente àquela matéria impugnada, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Então, vai devolver ao tribunal todo o conteúdo dessa matéria impugnada. Então, é uma profundidade vertical, no caso, no efeito translativo, que acaba gerando a transferência dessa matéria impugnada para uma reapreciação agora pelo segundo grau de jurisdição. E, portanto, ficam também submetidas ao tribunal as questões anteriores mesmo à sentença, mesmo que elas não tenham sido objeto de decisão na sentença, na decisão do ACO de primeiro grau de jurisdição. Agora, com relação às questões de fato, quando não propostas no juízo inferior, no juízo ACO, poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Artigo 1014 do CPC. Mas, cuidado, se o argumento foi no sentido de que a defesa, a insuficiência da defesa, que gerou a improcedência da ação, nesse caso não que vai ser um caso de culpa ingênua, foi na escolha do seu patrono. Então, se houver ali um erro do advogado, do patrono, que não juntou as provas necessárias para a comprovação daquela pretensão em juízo, que caberia uma responsabilidade face do advogado, mas não seria o motivo de força maior que justifica ali a não apresentação daquelas provas no momento oportuno. Detalhe aqui importante, como eu já falei no vídeo anterior, repito nesse, o juiz não exerce o juízo de admissibilidade, ou seja, a apelação ela vai ser remetida ao juiz do primeiro grau de jurisdição, que ele vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões, mas não exerce juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade só vai ser exercido no segundo grau de jurisdição, após o cumprimento das formalidades lá do parágrafo 1º, do parágrafo 2º do artigo 1010, que é do juízo ACO, que vai intimar a parte recorrida para apresentar as contrarrazões ou até um recurso, a apelação adesiva, caso ele não tenha ingressado também com a apelação independente. Vamos lá. E quais são os recursos cabíveis contra as sentenças? Eu posso dizer que sempre será apelação? Não, eu não posso dizer que sempre será apelação. Por que isso? Bem, regra geral é sentença da Justiça Estadual como a sentença da Justiça Federal vai ser cabível apelação para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal respectivo, que são os nossos tribunais de segundo grau de jurisdição.
Mas existem situações em que não é apelação. Por exemplo, a lide envolvendo estados estrangeiros ou organismo internacional de um lado e de outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no país, ou mesmo em casos de crime político, são questões de competência no caso dos primeiro grau de jurisdição. Sim, vocês encontram lá no artigo 109 da Constituição Federal. Vai para o primeiro grau de jurisdição, então eles são a decisão judicial, a sentença que julga o crime político ou julga uma demanda entre estados estrangeiros, organismo internacional e municípios ou pessoas residentes domiciliadas no Brasil, vão ser uma sentença. Porém, o recurso cabível não vai ser a apelação, e sim o recurso ordinário constitucional para o STF, no caso de crime político, e STJ, no caso de lide entre estados estrangeiros, de um lado, organismo internacional, e de outro lado, município ou pessoa residente no país. Então, cuidado, nem sempre contra a sentença será a apelação. Então, tem essa situação bem pontual, bem específica, que é o recurso ordinário constitucional. Nós também, se for uma sentença proferida em sede dos juizados especiais, nós vamos ter também o caso do recurso inominado para, no caso, para o colégio recursal. No caso ali, para os juizados especiais, para as turmas recursais, melhor dizendo, as turmas recursais do juizado especial. E, por fim, ainda há os chamados embargos infringentes para o próprio juiz sentenciante, que é uma previsão expressa na Lei de Execução Fiscal, no artigo 34, que contra a sentença cabem os embargos infringentes para o próprio juízo sentenciante. Então, são exceções aí em que não será possível a utilização da apelação contra a sentença, mas sim pode ser atacada deve ser atacada por recurso ordinário constitucional, recurso inominado e embargos infringentes. Tranquilo? E quanto aos efeitos? A apelação ela é recebida no efeito devolutivo e suspensivo, conforme podemos observar da leitura do artigo 1012 do CPC. Mas ela só vai ter efeito devolutivo quando? Ou seja, quando só tiver efeito devolutivo, a sentença já irá produzir efeitos e já poderá ser objeto de cumprimento de sentença ou de execução. Bem, nós vamos ter aqui, no caso da sentença que homologar a divisão ou a demarcação, condenar a prestação de alimentos, extinguir sem resolução de mérito ou julgar improcedentes embargos do executado, julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e que decretar a interdição. Então, essas sentenças com esse conteúdo apenas serão recebidas no efeito devolutivo. Tranquilo? Então, vamos lá. Além disso, o que temos que fazer aqui de observação com relação à apelação? Todas as questões incidentais não resolvidas ao longo da fase de conhecimento, desde que não desafiem agravo do instrumento, poderão ser discutidas em preliminar de apelação. Parágrafo 1º do artigo 109, aqui eu faço uma observação. Questões incidentais que foram resolvidas por a decisão interlocutória e que desafiam o agravo de instrumento devem ser atacadas por agravo de instrumento sob pena de preclusão temporal. Agora, aquelas que não estão elencadas dentro da hipótese do agravo de instrumento, essas deverão ser discutidas como preliminar de apelação. A apelação, nós aplicamos também a teoria da causa madura. O que é essa causa madura? É só pensar assim, é numa árvore com uma fruta madura pronta para ser colhida. Tudo aquilo que o juiz de primeiro grau poderia ter decidido e não decidiu, poderá o tribunal decidir.
no sentido de que já estava madura, já estava pronta para ser julgada. Se não houve o julgamento, o tribunal pode julgar. É esse o significado dessa teoria da causa madura. Em outras palavras, vai ocorrer quando a demanda já estiver suficientemente instruída para imediato julgamento pelo juiz ACO, só que a situação não ocorreu. Ou quando a causa envolver apenas questões de direito. Então, nesse caso, se o juízo ACO não decidiu sobre isso, autoriza o juízo ad quem, ou seja, o juízo recursal, a conhecer dessas questões. Bem, exemplo aqui, uma sentença terminativa. Vamos dizer, então, uma sentença que não há a resolução do mérito. Ela vai finalizar essa etapa do procedimento sem dar uma resolução de mérito. Caso ela já estivesse pronta para ser julgado pelo juízo ACO, o que não aconteceu em razão da sentença terminativa, o órgão ad quem, ou seja, o juízo ad quem, o recursal, se afastar a causa de extinção da resolução de mérito, que foi trabalhada na sentença, poderá ingressar no mérito da demanda, inclusive para piorar a situação do recorrente. Imaginem, o recorrente, ele ingressa com apelação para discutir ali na sentença terminativa. O tribunal reforma, retira aquela causa de extinção sem resolução de mérito e de plano já entra no mérito da demanda. E para ingressar no mérito da demanda, ele tem liberdade, ele não está ali preso no princípio da proibição da reformatio impégios. Ele poderá, desde já, adentrar no mérito e julgar, tanto pela procedência como pela improcedência. Então, numa situação dessa, poderá sim haver uma situação de piora para quem recorre. Bem, outro detalhe importante de se destacar é o caso da votação não unânime em recurso de apelação. Foi instituído pelo novo CPC uma técnica de julgamento que vai, no caso, suspender aquele julgamento. Vamos dizer, o que é uma votação não unânime? Houve um voto vencido. Houve, vamos dizer, 2 votos vencedores e 1 voto vencido. Bem, qual é a técnica de julgamento implementada pelo novo CPC? O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Vocês encontram isso, essa previsão, no artigo 942 do CPC. Além disso, essa técnica, qual é a ideia dessa técnica de julgamento? É transformar aquele voto vencido em voto vencedor. Essa técnica também vai ser aplicada à ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno, e também no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Certo? Passando agora para o próximo recurso, nós temos o agravo de instrumento. Bem, quando que é possível a interposição do agravo de instrumento? Ai, minhas filhas estão correndo pela casa aqui. Minhas filhas caninas, tá? Liga não. Bem, o agravo de instrumento, ele é um recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas nas hipóteses elencadas no artigo 1015 do CPC. Quais seriam? Tutelas provisórias, mérito do processo, quando houver aí julgamento parcial de mérito. No caso de algum dos pedidos, um deles ser, por exemplo, incontroverso. Aí poderá haver o mérito já ali apreciado, parcial, naquela demanda. Quando houver rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Cuidado aqui, somente na rejeição. Naquela que acata
A alegação de convenção de arbitragem, ela não será recorrível de plano, apenas como preliminar de apelação. Quando envolver incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independente de ser considerando, aprovando ou não aprovando, esse incidente, qualquer decisão interlocutória referente a esse incidente, vai ser possível o agravo de instrumento. No caso de rejeição de pedido de gratuidade de justiça, o acolhimento do pedido da sua revogação, ou seja, que vá retirar a gratuidade da justiça ou rejeite o seu pedido. Aqui é possível agravo de instrumento. Cuidado também, porque na decisão que acolhe e concede o pedido de gratuidade de justiça, ele não será possível de agravo de instrumento. Você vai ter que esperar a sentença para poder ser discutido em preliminar de apelação. Exibição de posse ou documento de coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, ou seja, somente na rejeição cabe agravo de instrumento. No que admite o pedido de limitação, esse não é possível, no caso, agravo de instrumento. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo dos embargos à execução, redistribuição do ônus da causa, por exemplo, na inversão dos ônus da causa, pode ser possível o uso do agravo de instrumento, outros casos além previstos em lei, e também agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tenham sido proferidas em liquidação de sentença, ou cumprimento de sentença ou em processo de execução, ou ainda em processo de inventário. Bem, como que é a processualística, como que é a tramitação do agravo de instrumento? Ele vai ser apresentado diretamente no tribunal competente por petição com os seguintes requisitos previstos no artigo 1016 do CPC. Tem que ser petição escrita, que indique os nomes das partes, bem como a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. Lembrando que todo recurso ele tem que estar fundamentado e ele tem o ônus da impugnação específica. Ele tem que impugnar, trazer ali qual parte da decisão que se busca a reforma ou a sua invalidação. Tem que apresentar também o nome e endereço completo dos advogados constantes no processo. E deve ser instruídas obrigatoriamente com as cópias de quais peças? Petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação ou outro documento que comprove a intimação para fins de tempestividade do agravo. Lembrando que o agravo também, ele deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da intimação da decisão interlocutória. E, detalhe, caso os autos sejam eletrônicos, fica dispensado a apresentação desses documentos, no caso, obrigatórios, porque, por óbvio, já tem o acesso automático nos autos eletrônicos, mas nada impede que ele junte novos documentos. E haja o comprovante do respectivo pagamento das custas e porte de retorno. Esse porte de retorno não vai haver também nos processos eletrônicos. Estando ausente um desses requisitos de admissibilidade, não vai acontecer a inadmissibilidade de plano do agravo de instrumento. O relator deverá conceder um prazo de 5 dias ao recorrente para que esse sane eventual vício ou complemente a documentação exigida, de acordo com o que define o parágrafo 4º do artigo 1017 do CPC. E, detalhe, duas situações. Sendo autos eletrônicos, não há essa obrigatoriedade. Sendo autos eletrônicos, no caso físicos, o agravante vai ter o dever de, em 3 dias úteis, juntar aos autos processuais cópia da petição de agravo, do comprovante da sua interposição e a relação dos documentos que o instruíram, conforme determinação do parágrafo 2º do artigo 1018 do CPC. Qual é a finalidade disso?
possibilitar juízo de retratação. E professora, e caso ele não faça quando há esse dever de fazer nesses autos físicos essa juntada? Poderá haver a inadmissão do agravo de instrumento, desde que alegado e comprovado tal situação pelo recorrido nas suas contrarrazões recursais. Então, poderá causar um juízo de admissibilidade negativo. Então, tem que tomar muito cuidado quando é autos físicos e há, portanto, esse dever, essa exigência legal de juntada nos autos do primeiro grau de jurisdição. E por que isso? Por uma questão lógica, gente. Diferente da apelação, que ela é protocolada, ajuizada, no caso, no primeiro grau de jurisdição, com o juiz que sentenciante, o agravo de instrumento ele já corre diretamente no tribunal. Se ele corre diretamente no tribunal, o juiz de primeiro grau não vai ter acesso a esse agravo de instrumento, muitas vezes até desconhecimento desse agravo de instrumento. Por isso a importância que seja juntado aos autos que estão lá no primeiro grau de jurisdição, cópia dessa petição de agravo, para que o juiz de primeiro grau, que teve a sua decisão gravada, possa ter ciência da decisão e possa também exercer o seu juízo de retratação, para que seja possível o exercício desse juízo de retratação. Bem, como é que é o procedimento no tribunal com relação ao agravo de instrumento? Bem, recebido o agravo de instrumento no tribunal, será imediatamente distribuído e o relator designado poderá realizar julgamento monocrático nas seguintes hipóteses: quando for julgamento inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, e quando negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal. Acórdão proferido pelo STF ou STJ em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Além dessas situações, o relator poderá dar ao agravo do instrumento efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, intimando o agravado para contrarrazoar no prazo de 15 dias úteis, bem como intimar o Ministério Público para manifestação em igual prazo, caso seja demanda na qual exige-se a participação do Ministério Público como custos legis. E o julgamento final, o julgamento desse agravo de instrumento, deverá acontecer em prazo não superior a 1 mês da intimação do advogado. Ou seja, 15 dias, mais uns 15 dias, no caso, para o Ministério Público também se manifestar. Então, um prazo de 30 dias ali, no máximo, o relator deverá pedir dia para o julgamento, de acordo com o que prescreve o artigo 1020 do CPC. E, com relação à retratação do juízo ACO, pergunta-se, há prazo para que ele exerça esse juízo de retratação? Não. Não há prazo. O prazo vai ser a própria decisão do agravo de instrumento, que aí não vai impossibilitar o juízo de retratação. Então, não há, portanto, prazo para o exercício do juízo de retratação pelo órgão ACO, o que poderá ocorrer durante todo o trâmite recursal até antes da decisão no agravo de instrumento. É o que se vê da leitura do parágrafo 1º do artigo 1018 CPC, o que vai fazer com que o agravo de instrumentos se torne prejudicado, não sendo, portanto, admitido a análise de mérito perante o tribunal. Bem, próxima espécie recursal é o agravo interno, artigo 1021 do CPC, artigo 1021 do CPC. É o recurso cabível contra decisões monocráticas, ou seja, em face de decisões proferidas pelo relator, e tem por finalidade a revisão de uma decisão monocrática pelo colegiado a qual está vinculado aquele relator.
Bem, nos tribunais superiores ele ganha um outro nome. Ele ganha o nome de agravo regimental, de acordo com o artigo 39 da Lei 8.038 de 90, que diz que da decisão do presidente do tribunal, da sessão de turma ou relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, sessão ou turma, conforme o caso, no prazo de 5 dias. E aí já se tornou também uma discussão. Porque o agravo interno previsto no CPC, o prazo é de 15 dias. E o agravo regimental previsto na Lei 8.038 é de 5 dias. Como que ficaria? Teve um impasse, só que pela leitura do artigo 1070 do CPC, já podemos ver que a questão se torna incontroversa, que expressamente determina o prazo de 15 dias para a interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou contra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, observa-se aqui claramente que o prazo passa a ser regido pelo novo CPC, inclusive no caso de agravo regimental nos tribunais superiores, certo? Não esqueçam. Bem, vamos lá, próximo recurso, embargos de declaração, está previsto no artigo 1022 do CPC. E aqui é um prazo diferente, o prazo não será de 15 dias úteis, e sim de 5 dias úteis. Vai ser possível a interposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, a fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou questão sobre o qual devia ter se manifestado o magistrado de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Então, de plano, nós já verificamos que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada. Por quê? Porque somente vai ser utilizado nas hipóteses previamente previstas no artigo 1022, que será para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou, no caso, corrigir erro material. Com relação à contradição, o que é a contradição? Contradição é um vício interno do julgado, um vício de lógica, uma desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, uma ambiguidade que se traz ali, como, por exemplo, o juiz na sentença, ele, em toda a sua fundamentação, ele demonstra a viabilidade do pleito deduzido pelo autor, que o autor tem razão com a pretensão deduzida em juízo. E no final, a parte dispositiva da sentença de procedência. Então, aí há uma séria contradição entre os argumentos apresentados pelo juiz e a conclusão que ele chegou. Então, nessa situação, verifica-se, portanto, uma contradição sanável via embargos de declaração. Outra hipótese para a propositura de embargos de declaração é a obscuridade. O que é uma obscuridade? É algo incompreensível que dificulta o entendimento da parte. Então, eu tenho que entender quais foram os motivos que o julgador deduziu para chegar àquele resultado. Se o linguajar, a forma que ele fundamentou, não me foi compreensível, então nós estamos diante de uma obscuridade. Então, se pede, através de embargos de declaração, que haja um melhor esclarecimento dessas razões, porque elas estão confusas, elas estão obscuras, elas estão dificultando sobremaneira o entendimento e até a própria defesa daquele que perdeu, daquela parte sucumbente, porque ele não consegue compreender a argumentação deduzida pelo julgador. E, por fim, nós temos ainda a omissão. Omissão ocorre
quando se deixa de se manifestar sobre um pedido da parte ou sobre uma questão relevante para a solução da controvérsia. Então, nós temos aí uma omissão, conforme se verifica no parágrafo único do artigo 1022 do CPC. Além disso, vai ser aplicado também outras questões que estão lá no parágrafo único do 1022, que consideram também omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, havia uma tese e não houve manifestação do julgador acerca daquele precedente obrigatório. E quando a decisão incorrer em uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. E quais são elas? Quando a decisão se limita a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e que sejam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou poderem até mudar o resultado do processo. E se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes e sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles precedentes. E, por fim, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou a superação desse entendimento. Então, todas essas hipóteses, qualquer uma delas, vai caracterizar uma omissão na sentença, na decisão judicial, em sentido amplo, que vai desafiar o uso dos embargos de declaração. Bem, os embargos de declaração também podem ter efeitos modificativos. Para isso, nós vamos chamá-los de embargos infringentes. Eles estão previstos no parágrafo 2º do artigo 1023 do CPC. Somente de forma excepcional poderão esses embargos de declaração acarretar efeitos modificativos na decisão, principalmente quando houver omissão na decisão, cuja manifestação posterior vai acarretar, consequentemente, modificação no resultado da demanda. Então, quando há uma omissão, é óbvio que ele vai ter que se manifestar sobre aquilo que ele não se manifestou quando deveria ter se manifestado. Se é um pedido, por exemplo, da parte, poderá agravar a situação da outra parte, ou mesmo da parte, então ele vai trazer aí efeitos modificativos. Caso a parte contrária tenha proposto, vamos dizer, uma apelação, e ela vai ser intimada dessa decisão para que possa complementar as suas razões recursais com as alterações que houve, nos limites desta alteração. Então vai ser reaberto o prazo de contrarrazões, caso outro recurso tenha sido interposto pela parte adversária. Além disso, os embargos de declaração também podem ser utilizados para efeito de pré-questionamento. Bem, os recursos excepcionais, que é o extraordinário e o recurso especial, exigem que haja uma discussão da matéria nas instâncias inferiores para que possa ser levada ao conhecimento do STJ ou do STF. Então, nesse caso, quando o abuso aconteceu no próprio acórdão, por exemplo, pode-se ingressar com embargos de declaração, simplesmente com o fito único de pré-questionar aquela matéria, mesmo com os embargos declaratórios terem sido rejeitados. Mesmo assim, se eles já levaram a questão para fins de pré-questionamento, eles já vão ser considerados pré-questionados para fim de futuro recurso extraordinário e recurso especial. Vejam lá da leitura do artigo 1025 do CPC. Bem, qual é o procedimento para a interposição dos embargos declaratórios?
Como eu falei, os embargos declaratórios eles vão ser interpostos em 5 dias úteis e é dirigida pelo próprio órgão julgador. Ele pode ser utilizado em qualquer decisão. Como assim? Ele pode ser usado em face de sentença, em face de decisão interlocutória, em face de decisão monocrática ou em face de acórdão. E não se sujeita a preparo, sendo o julgamento dos embargos em 5 dias. Bem, e quais os efeitos dos embargos? O principal efeito que vai ter aqui é um efeito interruptivo, pois ele vai interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Essa interrupção faz o prazo para outros recursos ser recomeçado desde o início. Ele volta a ter 15 dias de prazos úteis da intimação dos embargos declaratórios para a interposição de outro recurso. Com relação ao efeito suspensivo, regra geral, não vai haver efeito suspensivo, exceto se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao efeito devolutivo, olha lá, pessoal, lembram da aula passada que eu trabalhei a teoria geral dos recursos e eu trabalhei os efeitos dos recursos. O efeito devolutivo é a transferência de um órgão julgador ACO para outro órgão julgador adquem para fazer um reexame daquela decisão. Os embargos declaratórios, ele não transfere aquela matéria impugnada para um outro julgador. Então, nós não podemos entender que haja efeito devolutivo nos embargos de declaração. Então, nesse caso, não há efeito devolutivo, pois nos embargos declaratórios não se transfere a matéria impugnada para julgamento por órgão diverso, tá? Então, o efeito ali que é principal vai ser o interruptivo mesmo, de resetar, de startar do zero o prazo para interposição de novo recurso. Tranquilo? Vamos adiante, então. E caso os embargos sejam manifestamente protelatórios? Bem, o que é embargos meramente protelatórios? Só para ganhar tempo. Tipo, nossa, eu não tenho 15 dias, tá vendo? Eu não tenho os 15 dias, eu preciso de mais tempo para fazer essa apelação. Vou entrar com embargos declaratórios só para serem julgados improcedentes, e aí quando eu for intimada a decisão dos embargos declaratórios, aí eu já inicia, daí que vai iniciar os 15 dias para eu propor a apelação. Se ele tiver essa finalidade somente de protelar o feito, procrastinar o feito, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, irá condenar o embargante a pagar multa ao embargado não excedente a 2% sobre o valor da causa atualizado. É o que determina o parágrafo 2º do artigo 1026. Porém, se ocorrer reiteração dos embargos meramente protelatórios, cabe embargos de embargo? Sim, cabe. A multa vai ser elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E nesta última hipótese, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionado ao pagamento desta multa. E detalhe, embargos de embargos, se os dois anteriores forem protelatórios, não será admitido novos embargos, tá? Se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1026 do CPC. Bem, tudo bem até aqui? Entendidos? Vamos adiante, respirem fundo, nós temos ainda mais alguns recursos para se estudar. Tá? Vamos lá, que eu tenho certeza que nós vamos dar conta desse recado. Bem, recurso ordinário. O recurso ordinário, ele está previsto no artigo 1027 do CPC. E ele pode ser direcionado para o STF ou para o STJ. Vamos ver as hipóteses que ele é direcionado para o STF, que está lá previsto no artigo 102, inciso 2, da Constituição Federal. É uma espécie de recurso, gênero recurso ordinário. Por que gênero de recurso ordinário? Porque
através do recurso ordinário, vai se devolver de forma ampla a matéria, tanto de fato, ou seja, todo o conjunto probatório para comprovar a matéria fática discutida nos autos, como também a matéria de direito. O que seria essa matéria de direito? A aplicação e a interpretação da norma jurídica, dirigindo-se contra decisões proferidas pelos tribunais superiores, no caso STJ, STM, TSE e TST, nos processos de, gravem isso, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança, mas somente quando for hipótese de competência originária dessas cortes e quando a decisão for denegatória. Aqui eu preciso, olha só, para eu poder utilizar esse recurso ordinário constitucional para o STF. Primeiro, que sejam matérias relativas a processos de mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança. Segundo, tem que ser de competência originária dos tribunais superiores. E terceiro, tem que ter havido decisão denegatória. Ah, professor, e se faltou um desses requisitos? Não será cabível recurso ordinário. Então, que vai recorrer como, professora? Regra geral, nós vimos, não há duplo grau de jurisdição. Tá? Não vai haver recurso ordinário, não vai ter nenhum outro tipo de recurso, exceto os excepcionais, os recursos excepcionais, que visa tutelar o objeto imediato de tutela, é o direito objetivo, que no caso vai ser possível a interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, tá? Mas esse recurso ordinário, ele só ocorre, portanto, estando presente essas três condicionantes. Tá? Uma decisão denegatória em mandado de junção, habeas data em mandado de segurança, proferidos em processos de competência original dos tribunais com S, ou seja, tribunais superiores, STJ, STM, TSE e TST. Certo? Então, outro detalhe aqui, que nos mandados de segurança, de injunção e habeas corpus, que cheguem aos tribunais superiores em grau de recurso, por exemplo, recurso especial para o STJ, não será cabível o recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque ele só vai ser, como nós acabamos de ver, cabível nas demandas de competência originária, que a ação tenha tido início, tenha sido deflagrado nos tribunais superiores. Tá? E quando chega lá por via recursal, não cabe também recurso ordinário constitucional para o STF. Bem, ressaltando, já falei, vou falar de novo, que é cabível nas decisões denegatórias em mandado de segurança, injunção e habeas corpus, nos casos de competência originária dos tribunais. Nunca é demais repetir, né? E trata-se, portanto, de recurso secundum eventus litis. O que significa isso? É um recurso que será ou não cabível conforme o estado do processo. Ou seja, só será cabível se for decisão denegatória, porque decisão de concessão não será cabível o recurso ordinário constitucional. Bem, nós também vamos ter o recurso ordinário constitucional para o STJ. Em que situações é possível o recurso ordinário constitucional para o STJ? No caso de recurso ordinário constitucional, nos mandados de segurança decididos em única instância, ou seja, de competência originária dos tribunais regionais federais ou dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Então, a primeira hipótese é essa. Recurso ordinário constitucional para o STJ, em casos de mandado de segurança, olha só, aqui entram só mandados de segurança, decididos em única instância, significa competência original dos tribunais regionais federais ou dos tribunais dos estados e do Distrito Federal, quando for decisão denegatória. Portanto, também é um recurso secundum eventum litis,
já que é cabível apenas contra essas decisões interlocutórias e pertencem ao gênero recurso ordinário, o que permite também a apreciação tanto do conjunto probatório fático como da matéria de direito, da interpretação e aplicação da norma naquele caso em concreto. A segunda hipótese de recurso ordinário constitucional para o STJ é em face de decisões proferidas nas causas em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, município ou pessoa residente no país. Nesse caso, a competência originária para conhecer dessa causa será dos juízos federais de primeira instância, conforme se vê no artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. Mas, nesse caso, não haverá cabimento de apelação contra a sentença, mas sim recurso ordinário constitucional para o STJ. Detalhe importante, nesse processo de competência originária do juízo de primeiro grau, envolvendo Estado estrangeiro e organismo internacional de um lado e de outro lado município, pessoa residente ou domiciliada no país, quando houver uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, esse agravo de instrumento também vai para o STJ. Por que isso, professora? Porque, nesse caso, é o STJ que detém a competência recursal. Olha que loucura. A competência originária do primeiro grau de jurisdição, mas a competência recursal vai ser do STJ em todas as situações. Tá? Não vai nenhuma matéria para o Tribunal Regional Federal. Tá? Gravem isso, tá? Importante, muito importante. E recurso extraordinário. Nesse caso, recurso extraordinário, ele entra nos recursos excepcionais, aqueles em que, no caso, visa tutelar de forma imediata o direito objetivo. E no caso aí, é a própria supremacia da Constituição Federal. E vocês encontram o recurso extraordinário descritas hipóteses no inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que define assim, que recursos em causas decididas, seja em única instância, no caso de competência originária, ou em última instância pelos tribunais, quando contrariar dispositivo da Constituição Federal, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Vejam bem, antes essa última era de competência do STJ através de recurso especial. Através de emenda constitucional foi alterada e passou a ser competência do Supremo Tribunal Federal. E com acerto. Por quê? Por que foi com acerto nesse caso aqui? Porque está havendo uma invasão de competência. É a Constituição que fixa a competência de cada ente federativo. Quando uma lei local, que está lá como interesse local, previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que fala da competência do município, e ela é contestada em face de lei federal, significa que ela está invadindo a competência legislativa da União prevista constitucionalmente. Então, sim, há uma violação direta à Constituição. Por isso que passou, e com acerto, a estar incluído dentro da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer em recurso extraordinário. Certo? Detalhe importante, previsto no parágrafo 1º do artigo 1035, é que também o recorrente nesse tipo de demanda tem que demonstrar a repercussão, no caso, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Ou seja, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. Há duas situações em que há uma repercussão geral com presunção absoluta, ou seja, não precisa comprovar. Sempre que o recurso impugnar acordo que seja contrário à súmula ou jurisprudência dominante do STF
e tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97, da Constituição Federal, que fala do controle difuso concreto de constitucionalidade relativo à cláusula de reserva de plenário. Então, nesse contexto, haverá uma presunção absoluta de repercussão geral. O que significa essa repercussão geral? Que a causa tem que transcender os interesses subjetivos. Como eu falei, o recurso extraordinário, ele tem como objeto imediato de tutela o direito objetivo. Então, você tem que comprovar que a causa ultrapassa os interesses das partes, que ela vai além, que ela abrange ali o interesse da própria coletividade, tá? De forma ampla. Além disso, o que nós temos? Que o pronunciamento acerca da existência da repercussão geral é de competência exclusiva do STF. Então, apesar do recurso ser interposto no segundo grau de jurisdição, não cabe ao tribunal de segundo grau avaliar a questão da repercussão geral. Essa repercussão geral, ela vai ser verificada pelo relator ministro do STF, que vai determinar, no caso, a suspensão do processo, do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Ele, reconhecendo a repercussão, ele suspende todos os demais processos. Por quê? Para buscar uma uniformidade jurisprudencial, porque aí eles vão ficar afetados à decisão que será eventualmente tomada no STF. Então, o sobrestamento de todos os processos abrangidos pela repercussão geral visa a aplicação da segurança jurídica com a uniformização da jurisprudência. Contudo, o parágrafo 9º do artigo 1035 do CPC determina que o sobrestamento ocorre apenas por um ano e a causa terá preferência sobre os demais feitos, exceto nos casos que envolvam réu preso ou pedido de habeas corpus. Caso seja negada a repercussão, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobestados na origem que versem sobre a mesma matéria que teve a repercussão geral negada. Então, a repercussão geral de um recurso vai determinar a negativa, quer dizer, a negativa da repercussão geral em um recurso vai repercutir sobre todos os outros recursos que versem sobre idêntica matéria. Tá? Vejam o parágrafo 8º do artigo 1035 do CPC com relação a isso. Com relação ao recurso especial previsto lá no inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal. É um recurso utilizado nas causas decididas em única e última instância nos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Contrariar a lei é o mesmo que tê-la por inexistente, e negar-lhe vigência é deixar de aplicar ou violar o termo da lei. Ou também vai ser hipótese de recurso especial a decisão, o acórdão do tribunal, que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Cuidado aqui, porque se for contestado em face da Constituição Federal, vai ser hipótese de recurso extraordinário e não especial. No especial, eu preciso que ele seja contestado em face de lei federal. Por quê? Porque o recurso especial, ele também é um recurso cujo objeto imediato de tutela é a lei federal. É o ordenamento jurídico federal. Então, se houver aí contestado a vigência, contestado a lei federal, aí vai ser alvo de objeto de recurso especial. E terceiro, se der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, eu tenho uma divergência jurisprudencial. Eu tenho que provar, nessa terceira hipótese, uma divergência jurisprudencial entre tribunais diferentes. Não vale no mesmo tribunal. Tem que ser em tribunais diferentes. Comprovar essa divergência. Porque aí, no recurso especial, visa-se sanar a divergência, fixando uma tese igual para todos. Bem,
Como que funciona o julgamento por amostragem em recurso extraordinário e recurso especial repetitivos? Nesse caso, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários e especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento. Ou seja, o presidente ou o vice-presidente do Tribunal ACO, que no caso vai ser Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, ele vai selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao STF ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, sejam individuais, sejam coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Aí, negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão consideradas automaticamente inadmitidas todos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado no TRF ou no TJ. E, caso seja considerada a repercussão geral, esses recursos afetados, eles vão ser decididos, no caso, pelo STF ou pelo STJ, dependendo de ser recurso extraordinário ou recurso especial, respectivamente, e os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre a idêntica controvérsia ou vão decidir conforme a tese firmada. Vai ser uma decisão por amostragem, ou seja, se a tese se for os recursos afetados forem, no caso, decididos favoravelmente, essa tese vai ser aplicada a todos os recursos que foram afetados e que estavam lá suspensos no Tribunal Regional Federal ou no TJ. Enquanto que, no caso de for negativo, ou seja, forem improvidos ou forem considerados prejudicados, essa questão também vai prejudicar todos os demais recursos que ficaram sobrestados nas instâncias inferiores. Entendidos? Tranquilo? Muito rápido? Qualquer coisa, bota em slow motion aí e vamos lá, vamos à frente. Agravo. Também é possível a propositura de agravo, tanto em recurso especial como em recurso extraordinário. Vocês encontram essa previsão no artigo 1042 do CPC, que determina que caberá agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Agora, se for no caso de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido, sendo os autos remetidos primeiramente para o STJ. Concluído o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Então, no caso, tribunal recorrido, tribunal ACO, é um agravo contra uma decisão monocrática do tribunal ACO que não admitir a subida do recurso extraordinário ou do recurso especial, certo? Então, nesse caso, vai ser possível fazer subir o recurso, ou seja, para o STF ou para o STJ, através desse agravo, também interposto no prazo de 15 dias úteis. Bem, por fim, nós temos aqui os embargos de divergência previstos no artigo 1043 do CPC. Ele também vai ser utilizado o prazo de 15 dias para sua interposição e é dirigido contra acórdão do STF ou do STJ, divergentes de outra turma, seção ou órgão especial. Então, os embargos de divergência também são recursos excepcionais, porque eles visam dar a tutela imediata ao direito objetivo.
no sentido de uniformizar a jurisprudência dos tribunais superiores. Será embargável o acordo de órgão fracionário em recurso extraordinário ou especial que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito, ou divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, essas são as hipóteses em que é possível o manejo desses embargos de divergência. Tá? Com isso, nós finalizamos aqui o estudo. Foi um estudo bem sucinto, resumido, apenas para dar um feedback aí e uma revisão com relação aos recursos em espécie. E como foi visto na aula anterior, também a teoria geral dos recursos, assim vai dar 2 horas praticamente, nós conseguimos fazer uma revisão bem sucinta de todo o nosso sistema recursal cível aqui, que está previsto no contexto do novo CPC. Assim, agradeço aqui a participação, agradeço terem a paciência de me acompanharem até esse momento e desejo sucesso nos estudos e em todos os desafios aí que as carreiras do direito visam a proporcionar. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Obrigada.